família dele faz parte da minha família. Então, quando a gente faz com amor, quando a gente se coloca no lugar do paciente e do familiar, as coisas mudam. E é certeza, a gente vai dar para esse paciente qualidade de vida. E é isso que está abordando. O Supera está falando sobre isso. Qualidade de vida. Pode passar. O diagnóstico. O diagnóstico só pode ser feito pelo médico. Geralmente, neurologista, psiquiatra e geriatra. Mas eu já tenho uma paciente que já me disse o quê? Que o médico dela é um cardiologista. Às vezes nós temos clínico geral que dá o diagnóstico e que ajuda. Nós temos que pensar na equipe interdisciplinar que todos nós somos importantes. Então, os principais são esses. Mas a gente vê que muitos outros profissionais podem também dar um diagnóstico. E nós, familiares, e nós, cuidadores, podemos também fazer um pré-diagnóstico. E para ter a certeza do diagnóstico, o paciente tem ou teria que fazer um exame neuropatológico. Esse exame é de tecido cerebral por biópsia ou necrópsia. Geralmente, esse exame não é efetuado. O paciente também passa por uma avaliação psicológica, um mini exame mental, exame de sangue, ressonância magnética do crânio. Pode ser que a doutora aqui pode me falar que tem mais alguns exames, mas esses são os mais, assim, que eu saiba, esses são os mais importantes. Pode passar. Fatores para desenvolver a doença de Alzheimer. Quando eu falo isso, não é só para a doença de Alzheimer, é qualquer doença. Mas aqui, o daily que eu estou falando para vocês, eu ainda estou lendo esse livro, O Fim da Doença de Alzheimer. Alguém já teve a oportunidade de ler esse livro? E esse homem, ele acredita no fim. Ele trabalha. Eu tenho uma paciente que tem respostas, porque ela também acredita. Então nós devemos repensar-se a si mesmo. E ele fala o quê? O fator hereditário. O fator hereditário está ligado à proteína beta-amiloide, que é ApoE14. Cada um de nós, se nós fazermos hoje o exame, pode ser que eu tenha esse gene, mas pode ser que, mesmo eu tendo o gene ApoE14, eu chegando aos 70, 80 anos, não vou ter a doença de Alzheimer. Talvez vou ter outra demência, mas não a doença de Alzheimer. Perder noite de sonos, ingerir grande quantidade de doce e permitir que a sua insulina chegue às alturas. Alimentação com doses elevadas de laticínio, carboidratos, fast food, glúten, altas doses de medicamentos. Manter em ambiente de muito estresse, de sobrecarga, que aumenta o cortisol e danifica os neurônios do hipocampo. Não quero que ninguém entre em pânico, né? Porque eu sei que... Não, o que acontece é que eu, no começo do ano, ou o ano passado, eu tive a oportunidade de falar isso numa rádio. E aí, ficou todo mundo falando, nossa, mas eu também não faço. Gente, a partir do momento que a gente começa a conversar sobre o assunto, a gente vai no supermercado e muda nossas atitudes. A gente pensa no nosso filho, a gente pensa nas pessoas que estão do nosso lado. Então, muitas vezes, quando a gente fala, a gente acaba
aos poucos mudando. E aí não faça atividade física, não se exponha à luz solar. Uma maneira excelente de manter os níveis de vitamina D abaixo do recomendado. Ingerir grande quantidade de refrigerante, especificamente o Diet, e pouca água filtrada. Complemente com cigarro e altas doses de bebidas alcoólicas. Não faça higiene bucal. Permita gerar uma gengivite e uma inflamação sistêmica, mantendo os níveis de bactéria elevados. Pode passar. Não faça controle da sua pressão arterial. Enfim, quando chegar em casa no final da tarde ou noite, desabe na frente da televisão, do computador ou celular. Então, esse é o Daly, e ele escreveu O Fim da Doença de Alzheimer. Pode passar. Quais são as 3 ameaças neurológicas? Processo inflamatório, tudo que se mantém sistêmico. Se você tem uma inflamação de gengiva, ou uma inflamação a nível digestiva, ou pulmonar, aquilo vai envolver um sistema como um todo. Escassez de nutrientes. Cada um de nós, cada vez mais, estamos ainda nos fast food. Ninguém tem tempo, então não tem tempo, vamos ali no fast food. E aí não tem nutrientes. Eu tenho um filho de 18 anos. Ainda não consegui. Algumas coisas estão indo, mas outras ele não aceita. Então, isso é um trabalho contínuo. O modelo, às vezes a gente tenta ser o modelo, mas às vezes o meio externo está sugando todos nós. Exposição de substâncias tóxicas. E aí a gente fala das drogas, dos medicamentos e outros elementos que são tóxicos e que a gente começa a ingerir diariamente. Pode passar. Então, precisamos conscientizar, precisamos refletir, precisamos mude o seu estilo de vida. Pense em fazer mudanças de hábito, como se fosse impedir que um terrorista embarque no avião que você está. Então, se cada um de nós que estamos aqui, alguns talvez já tenha 60, 70, mas quem tem 50, quem tem 40, daqui 30 anos, nós seremos idosos. E se nós queremos mudar a situação, nós teremos sim que refletir mais sobre as mudanças de hábitos. Pode passar. E aí eu pergunto para vocês. Vocês acreditam no fim da doença de Alzheimer? Quem acredita? Tá, mas será que todos nós que acreditamos, nós não temos um pouquinho de preconceito, de medo, de proteção? Eu falo isso porque às vezes eu verifico o quê? Às vezes tem um paciente que tem o diagnóstico. Aquele paciente, o familiar não conta para ele. Aí o paciente não sabe. Ele já protege. Quando chega lá fora, ele também não deixa ninguém chegar perto. Chega um tempo que ele não mostra, que ele não aparece com o familiar. Talvez o preconceito está dentro de casa. O preconceito, como eu já havia dito isso para vocês, o preconceito é um mal em qualquer área. As pessoas geralmente negam que tem preconceito, mas tem. No mês agora de setembro, que foi a doença de Alzheimer,
Eu vi muita gente, eu coloquei muitas coisas no meu Face e muita gente às vezes evita. E eu escutei até alguém me falando que era para eu parar de colocar estudo, relação com demência, pelo fato que faz mal para ela. E eu acredito sim, porque tem muitas coisas dentro de nós que a gente não quer ver, a gente não quer saber. Então, será que nós não temos preconceito? Será que não temos medo? Será que a gente não protege a gente e protege o paciente? O preconceito é uma ferida. E toda ferida, quando mexe, ela sangra. Quem trabalha com ferida, quem trabalha com processos inflamatórios ou pós-cirúrgico, a gente sabe que o remodelamento da cicatriz pode ter aderência, fibrose. E quando tem aderência e fibrose, qualquer coisa que movimenta por baixo ou faz uma movimentação para liberar, dói. Não dói só ali. Às vezes atinge até uma víscera, porque está impregnado. E eu particularmente, eu tenho esperança. E eu creio que nós devemos falar, nós devemos chorar, gritar, questionar. Quantas vezes o paciente está mal, está com alta dose de medicamento, não consegue nem se levantar, e você vai falar que é assim mesmo? Será que nós não podemos entrar em contato com o médico e falar, ele está... Não, vamos tentar mudar o medicamento? A gente não pode fechar que todo paciente vai responder da mesma forma. E eu ainda estudo, eu ainda pesquiso, eu ainda tento fazer a diferença. Pode passar. Eu falei para ela que pode passar, mas eu quero falar um fato que eu vi recentemente. A esposa do senador e vice-presidente, Maciel, abriu as portas recentemente para falar sobre a doença. Olha que interessante. Ela abriu as portas, Marcos Maciel, ele está há 18 ou 19 anos com um diagnóstico. 14 anos, ele não teve, ele continuou fazendo todas as atividades dele. De 4 anos para cá, que é 18, que ele foi perdendo as funções. Gente, 18 anos não é o que eu preguei ali no começo, 8 a 10 anos. São muitos anos onde essa senhora, essa leoa, porque geralmente as mulheres cuidam muito bem, eu já vi senhores, dou um exemplo aqui do Dr. Geraldo, que cuidou da esposa, que cuidam muito bem, mas a relação essa mulher, ela abrir para mostrar o esposo na situação atual, é porque ela acredita que abrindo você, vamos ter menos preconceito com a doença. E a gente tem que pensar que esse paciente precisa sim que nós, terapeuta, que nós, cuidadores, falamos, divulgamos, possamos sim questionar mais a melhora do paciente. E como a Alba falou, no dia 21 de setembro foi o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. E a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, lançou no dia 1º de setembro de 2019 uma campanha que incentiva as pessoas a conversarem de maneira mais confortável e aberta sobre a doença de Alzheimer. O fato é, a demência está aumentando, a população está
está tendo mais qualidade de vida e, consequentemente, estamos vivendo mais. O número de óbitos quase que dobraram no ano de 2000 a 2006. A prevalência está aumentando em todo o mundo. A estatística, em número, tende a aumentar. Hoje são 50 milhões. Em 2050 serão 152 milhões. E aí, vamos falar do cuidador familiar. Essa primeira senhora é a dona Ione Fernandes. Ela permitiu, ela não está aqui, mas ela permitiu para que eu colocasse a foto dela. E essa aqui é a Fátima, também é filha da dona Lourdes. Eu vou falar primeiro da dona Ione. A dona Ione, ela cuida muito bem. Ela é uma leoa. Ela vigia todos nós. Ela tem uma bengalinha, mas de vez em quando ela sobe essa bengalinha e anda para ver o que nós estamos fazendo. Tudo que precisa para o seu Henrique, ela compra, ela dá, ela está presente. Mas eu quero falar o exemplo vivo de uma mulher que cuida muito bem do esposo, mas cuida muito bem dela. Ela tem tempo para acupuntura, para ginástica, ela tem tempo para reuniões, ela sai para o teatro, ela dia 7 agora está viajando, seu Henrique está numa fase avançada. Mas o que acontece? Nessa fase, mesmo ela indo viajar, ela deixa 2 leões, que são os filhos. Então, como é importante não só uma pessoa cuidar. A gente precisa que os filhos também falem, não, hoje sou eu, hoje vai ser o outro. E eles são excelentes filhos. Dona Ione, ela pede para eu ir na casa dela 4 vezes por semana. Ela, desde 1965, tem diagnóstico de fibromialgia, de dor crônica. Já fez uma cirurgia da coluna, já fez uma cirurgia coxo-femoral, tem 77 anos. Mas ela busca qualidade de vida para ela. Eu creio que ela tem o seu Henrique e ela fica pensando, e se eu for primeiro, quem vai cuidar tão bem? Ela cuida muito bem dela e dele. E aqui a Fátima. A Fátima foi um anjo para a mãe dela, Dona Lourdes. E eu quero dar o exemplo da Fátima, da paciência. Dona Lourdes tinha minutos, horas, que ela se irritava, gritava, brigava com a Fátima. E às vezes eu presenciei isso. Mas a Fátima, eu acho que ela respirava e saía caladinha. Eu nunca vi essa senhora fazendo nada para magoar a mãe. E aí eu falo como é importante o amor. Eu cuidei da Dona Lourdes por 4 anos e depois não tive condições de cuidar, mas eu acho que ela ainda teve assim, os cuidados da filha por mais 2 anos. E sempre a Fátima foi amorosa, foi cuidadosa. Pode passar. E aqui um cuidador profissional. Gente, qualquer terapeuta, qualquer profissional, e o cuidador mesmo, aquele cuidador que fica 8, 12, 24 horas, mas eu falo do psicólogo, do terapeuta ocupacional, de todas as áreas. Nós precisamos cuidar, porque quando nós estamos em equilíbrio, o nosso trabalho reflete no paciente. Então,
esse cuidado é muito importante. E eu quero dar exemplo desse rapaz aqui. Esse rapaz aqui, ele é professor de dança. Professor, o Woody é professor de dança. E ele conheceu o Levi, na dança, dando aula para o Levi. E de repente veio o diagnóstico de demência. Sabe o que esse rapaz fez? Ele é um menino ainda assim. Primeiramente ele foi lá cuidar do Levi. Depois ele fez o curso de cuidador. E o Levi não tem ele como um empregado. Ele tem ele como um parceiro. Então, os dois saem, viajam, brincam. Mas ele é um exemplo que só o amor, por amor, ele fez o curso de cuidador. Ele é um dançarino profissional, mas ele hoje está ajudando essa família. Pode passar. Não está funcionando o controle? Não está. Eu estou desfilando porque o controle não Essa foto, ela está bem longe, né? Mas eu quero falar o quê? Eu nem estou querendo mostrar, mas você está vendo que a paciente, está dando para todos verem? Essa paciente é uma senhorinha e ela está no sol e a cuidadora está sentada. Ali não dá para vocês verem, mas ela está no celular. E eu falo dessa relação que a gente deve ter muito cuidado. Às vezes, o barato fica caro. A gente até confia, né? E eu acho mesmo que todos nós temos a capacidade de usar uma máscara. Na frente, beijo o paciente. Ai, que lindinho. Mas nas costas já é outra pessoa. Então, aqui, pode passar. Eu fui atender outro paciente. E geralmente, pela manhã, eu sempre via ela fazendo a mesma coisa. Colocava a senhorinha no sol, que é muito bom mesmo, né? Tomar sol pela manhã. E ficava ali no celular fazendo outras coisas. Nessa última foto, eu quero dizer que não dá para ver. Mas essa senhora estava cochilando. Ela segurou o celular e cochilou. Então, gente, é proibido. Nós que somos cuidadores, deveríamos, quando estiver com o paciente, colocar esse celular o mais longe possível. Eu já vi cuidador descer a escada e olhando também para o WhatsApp, ou seja lá o que for. Como que você vai descer a escada com o paciente na fase moderada, segurando e vendo uma mensagem? Deveria ser proibido. Nós deveríamos, quando colocar um cuidador, ou então nós que somos cuidadores, ter consciência. Olha que a gente está trabalhando, nós estamos trabalhando. Pode passar. Equipe interdisciplinar é o conjunto de profissionais que buscam o mesmo objetivo. Visa o agrupamento de diversos ramos de conhecimento. Buscam o mesmo objetivo. Sabe o que eu vejo? Pode ser a doutora, pode ser eu, pode ser você, cuidador, pode ser a psicóloga. Mas a humildade, ela necessita estar com todos nós. Se você tem humildade, você consegue fazer com que aquele trabalho em equipe se torne melhor. Existe uma coisa que muitos de nós temos, vaidade. Aquela vaidade de ser superior, eu sou melhor. Não, a equipe, ela precisa um do outro. Eu preciso muito da doutora, mas ela também precisa se comunicar comigo para que eu possa, melhorar o tratamento. Por que eu não posso, no final de uma sessão, ligar para o médico e perguntar:
Doutor, o paciente está assim, o que o senhor me sugere? Isso é muito positivo. Então, essa relação da vaidade, a gente tem que romper isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Pode passar. Gente, já está terminando, não se preocupe. Qual é o perfil dos cuidadores de idosos? 85% são mulheres. 85% passa 24 horas cuidando do paciente. 52,7% são filhos. 36% são esposo ou esposa. 1,5% vizinhos ou amigos. Cada dia mais eu estou vendo idosos cuidando de idosos. Já vi, estou vendo, presenciando recentemente, uma senhora de 70 anos cuidando da mãe de 96. Então, cada dia mais está aumentando o número de idosos cuidando. Eu não estou falando só das mulheres. As mulheres são um número maiores. Mas essa preocupação da gente se cuidar. Pode passar. E o profissional cuidador? É a profissão que mais cresce no Brasil. Aumentou 547% o número de cuidadores de idosos no país. E se aumentou, a gente tem que cobrar. A gente tem que ver que esse cuidador, ele precisa sim ter cursos, precisa saber ler, escrever, ele precisa ter essa dinâmica, se caso acontecer um fato, um exemplo, se o paciente engasga, ele precisa saber ajudar aquele paciente naquela hora. Ele precisa saber averiguar talvez uma pele, os dados vitais. Isso tudo é importante. Pode passar. E quais são os cuidados que devemos ter com o cuidador familiar e cuidador profissional? Nós precisamos sim, todos nós, precisamos cuidar da autoestima. Nós precisamos orientar aos cuidadores e a nós também ir ao médico, fazer exames de rotina, orientá-lo a não deixar de fazer as atividades que ele gosta. Ginástica, hidroginástica, natação, pintura, costura, jardinagem, teatro, cinema, massagem, pequenas viagens. Orientá-lo a procurar grupos de ajuda, grupos de apoio. Hoje aqui, com a relação da doença de Alzheimer, nós temos o Abraço. Nós temos grupos que também trabalham com meditação. Nós temos aqui, que eu fiquei sabendo só agora, do Supera, ginástica para o cérebro, né? Eu não sabia do Supera. E eu sei que tem várias franquias aqui em Brasília, né? Tanto que eu falei com a Regina. É a nossa, tá? Eu falei com a Regina e ela falou, não, Ney, aqui pertinho de casa tem. Eu falei, nossa, eu pensei que era só uma loja, ou só uma franquia. Então, é um grupo de pessoas que estão preocupados com a nossa capacidade cognitiva. E eu vou falar por mim. Gente, se fosse eu fazer um pré-diagnóstico de mim, eu estaria na fase inicial. Eu esqueço tudo. E isso todo paciente que me conhece fala, esqueceu o bastão, esqueceu o relógio, esqueceu... Gente, mas eu preciso considerar que eu estou fazendo as minhas mudanças de hábitos. E que eu vou melhorar, eu vou fazer mais mudanças. Meditação, psicólogos, igreja e hospitais. Pode passar. E eu quero lembrar a importância do envolvimento com a doença de toda a família. Filhos, irmãos, parentes, até amigos próximos. Eu sei que não tem como mudar a situação,
que cada família é uma família. Mas, quando eu me deparo com uma família onde só o esposo ou só a esposa cuida, eu acho que seria interessante, talvez, fazer uma reunião e procurar. Hoje nós temos instituições muito boas e que possam cuidar daquele idoso, porque sobrecarregar só uma pessoa, isso é muito difícil. Eu não estou falando que deve fazer, eu estou sentindo, eu estou me colocando no lugar de muitos cuidadores que fazem o trabalho sozinhos. E eu quero falar para todos os cuidadores, o profissional, o familiar, aquele que é o enfermeiro, aquele cuidador que fez o curso, eu como cuidadora, a psicóloga, somos super-heróis, mas precisamos ser cuidados e amados. Nós precisamos conscientizar disso pelo fato que mais pessoas precisam de nós. E se nós buscarmos esse equilíbrio, é fato, o paciente vai sentir. É fato que a qualidade de vida daquele paciente vai melhorar. E eu não sei se eu já falei isso, mas eu vou falar agora. O paciente com a doença de Alzheimer ou com qualquer outra demência, ele não tem culpa. Não é culpa dele. Então, às vezes eu vejo algum familiar ou alguém, como ele está péssimo, como ele não me ajuda, como ele está agressivo. Gente, não é culpa dele. A gente tem que refletir sobre isso. Pode passar. Foi demorado, né? Mas eu tentei ainda tirar alguns slides para ser mais rápido. Eu deixei a foto desse médico. Esse é o Bailey Bredesen. Esse médico que escreveu O Fim da Doença de Alzheimer. E como ele, eu sei que muitas outras pessoas que estão aqui, nós acreditamos que a doença de Alzheimer pode ter um fim. Eu creio que eu posso estudar mais. Eu creio que eu, dentro da reabilitação, posso fazer a diferença. Mas eu espero que todos vocês que estejam aqui também pensem no preconceito, pensem que se nós conseguirmos falar, se nós conseguirmos questionar mais, pode haver mudança. Então, eu ainda acho que o amor não é uma troca, é uma doação, é uma entrega. E quando eu falo de doação, eu vejo que quando a gente se doa, mesmo quando aquela pessoa não tem nada para te dar, é você que ganha o maior presente. Eu sei que essa sensação de felicidade não é só minha. Eu sei que cada um de vocês já passou por uma circunstância onde vocês ajudaram alguém e vocês se sentiram muito felizes. Então, que a gente possa buscar essa felicidade em ajudar o próximo. A minha relação é a relação que a gente fala do tratamento humanizado. O tratamento humanizado é que nós temos empatia, que nós possamos amar mais, cuidar mais, ter mais paciência, respeitar mais o idoso. Nós todos ainda podemos. Eu vejo que tem muitas pessoas jovens aqui. E vocês podem ser modelos na sociedade, na sua família, para que os seus filhos também sejam modelos e possam admirar vocês. Muito obrigada.